Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do meu podcast Finanças 360, apresentado por mim, Ana Brace. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, vou te convidar a me seguir no Instagram, que é @AnaBrace, Ana normal com N só, Brace é B de bola, R de rato, E de escola, Z de zebra. Vou ficar muito feliz de ver você lá. Estou feliz demais que essa é a nossa 4ª temporada. Tô muito contente de ter chegado até aqui. Muitos reconhecimentos, né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas nós ficamos, e quem sabe estamos nesse momento, entre os 50 melhores podcasts sobre negócios, business do Brasil. E isso se deve a você que tem acompanhado, dado uma força, avaliado aqui o podcast, comentado. Fico muito contente por isso. Compartilhado, né? Compartilhe. As pessoas têm muita dificuldade de encontrar uma fonte segura de informações financeiras. Então, fico feliz quando você compartilha meu conteúdo com alguém, dá um feedback. Esse primeiro episódio da nossa 4ª temporada, eu vou falar sobre perfil de investidor. Você já deve ter ouvido falar, né? Se você nunca ouviu, vamos lá. Perfil de investidor é uma nomenclatura que o mercado dá e que todas as corretoras, por uma condição de legalidade, né, de regras do mercado financeiro, exige que o cliente tenha ao investir. Seja a corretora que fica dentro do banco, seja a corretora que está fora do banco, que é uma corretora independente. Isso não a torna mais insegura de forma nenhuma. Tem outro episódio que falo sobre corretoras de investimento, não é meu objetivo aprofundar nesse aqui. Mas todas elas, para você fazer investimentos, você precisa preencher o API, Análise de Perfil do Investidor. Só que eu admito a vocês que eu acho isso tudo uma grande bobagem, uma grande balela. É uma proteção de mercado, é uma forma de evitar que seja oferecido para o cliente um investimento que ele não tem entendimento, compreensão para poder tolerar ali as características daquele investimento? Sim, então eu acho até que pode continuar existindo, mas eu acho uma grande balela, porque no indo fundinho, eu não acredito que se você chegar para mim e falar, eu tenho um perfil muito conservador, eu acho que você desconhece, você não entende de investimentos, porque o que eu vou te explicar aqui agora nesse episódio, você vai falar, é mesmo. O perfil do investidor, gente, é o perfil do investidor inteligente. Esse é o perfil de investidor que eu acredito, é o cara inteligente. Por exemplo, para a gente começar de forma prática, assim, de forma clara, o investidor inteligente, que nesse momento, tá? Eu estou gravando esse episódio em julho de 2024. Talvez você esteja assistindo muito depois e esse cenário já tenha modificado. Mas neste momento, com a taxa de juros do Brasil, do jeito que se encontra, com o juro real que a gente tem hoje, com o que vem acontecendo com a Bolsa, com o caminho que a economia brasileira vai tomar, está arrumando dentro de todas as medidas sendo aprovadas, reforma tributária e etc, 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 não vejo razão nenhuma de uma pessoa estar montando carteira e fazendo investimentos em ações na Bolsa. Tá? Na Bolsa de Valores. Temos um episódio muito legal sobre Private Equity. Então, assim, se a pessoa estiver fazendo investimento em ações, né, mas comprando participações de uma empresa que não está listada, que não é uma empresa que está ali na B3, não está exposta àquela volatilidade, àquela condição, é uma outra situação. Nem vou dizer que você esteja mal, que você esteja ruim. É outra conversa, tá? Nesse momento, eu estou falando investimentos em ações listadas na Bolsa de Valores brasileira. Se você tá falando, eu vou montar minha carteira e vou investir em ações. Nesse momento, eu não considero essa uma decisão inteligente. Por quê? Existe uma coisa, um nome, né, uma métrica no mercado chamada Sharpe. Sharpe é quanto de risco eu estou correndo para ter esse retorno. Qual é a relação risco-retorno? Pensem comigo, acompanha aqui e segue o fio. Se você precisa correr muito risco para ter um alto retorno, isso precisa compensar. Se em algum momento você está correndo muito risco e o seu retorno é o mesmo retorno que você teria no investimento conservador, não compensa. Né? O Sharpe, ele é negativo. Esse Sharpe não faz sentido. Eu estou correndo muito risco para poder ganhar a mesma coisa que eu estaria ganhando no investimento de risco infinitamente melhor. Lembrando que não existe investimento sem risco. A poupança é sem risco. Não, querido amado. Nenhum investimento. Inclusive é uma regra de mercado. Todo investimento tem risco. Ele pode ter pouco risco.
tá? Mas todo investimento tem risco, inclusive poupança, o CDB, a tua conta do PicPay, que vocês sabem que eu não gosto, nenhuma fintech, nenhum banco digital desse, todo ele tem risco, tá? O Tesouro Selic tem risco, todos eles têm risco, tá? O Sharpe dessa operação é que o risco, ele tem que estar compensando o retorno que você está ganhando. Nesse momento, no Brasil, com a Selic no patamar que está, com a inflação no patamar que está, o Sharpe, ele não compensa. Com a performance da bolsa do jeito que ela está, o Sharpe não compensa. Você investir na bolsa nesse momento não é uma decisão inteligente, tá? Porque você acaba... Eu não apoio trading, tá? Se você for ver uma estatística no mercado da própria B3, 99% das operações de trading, que são compra e venda de ações no curto prazo, né? A pessoa não espera aquilo, ela quer fazer agora e ganhar meia hora depois, numa pequena subida, né? Numa pequena queda. Isso, a B3 prova ali que essas operações, 99% dão errado. Esse 1% não persiste, tá? Esse 1% que sobra não é 1% de mesmas pessoas. Então, se alguém diz que tá muito rico com trade, você duvida, porque ninguém conta fracasso, né? Todo mundo conta só a vitória. E geralmente, quando a pessoa consegue isso por um tempo, depois dá errado, porque ela tá tentando criar uma metodologia para algo que é complexo e que é variável, que não tem tanta regra do jeito que eles vendem por aí. Essa é a minha forma de pensar e eu nunca consegui queimar a minha língua, tá? Nunca consegui. Vou fazer um outro episódio depois, talvez o próximo desse aqui, sobre investimentos em ações. Nem quero me aprofundar, senão eu fico sem assunto pro outro. Mas a lógica é que dentro desse cenário, o risco que você corre pro tanto que a bolsa está valorizando não compensa. Você está ganhando quase igual, sendo que você teria um risco muito menor em ativos de renda fixa. E existem ativos de renda fixa que não são conservadores, tá? Então, tem muita gente que pensa, né, que sempre o investimento de renda fixa é conservador. Não é. Existe renda fixa com muita volatilidade. Existe título de renda fixa que pode fazer você perder muito dinheiro. Um investimento, por exemplo, que eu vou dar um exemplo para vocês, que as pessoas fazem, que às vezes um agente autônomo de investimento recomenda, que é extremamente arriscado e é renda fixa, são debêntures. Não sei se vocês sabem que uma debênture, no caso de um pedido de recuperação judicial ou de falência da empresa, você não recebe o dinheiro de volta, tá? Ela é a última coisa que a empresa precisa pagar, quase que dispensável, tá? Então, assim, ninguém conta. Por isso que debênture é um ativo de renda fixa que paga tão mais do que um CDB, do que uma LCI, do que um LCA. Todos esses têm riscos, tá? Tem vários ativos, por exemplo, o Tesouro, um IPCA+, no Tesouro Nacional, se você pegar um de longo prazo, IPCA+, é quando ele te paga inflação mais um retorno de juro real, né? Que é o juro real garantido. Para quem não sabe, juro real é rendimento acima da inflação, tá? Então, se a gente tem um investimento que te paga inflação e mais o retorno garantido, isso que ele tá te pagando a gente chama de juro real. Ele protege o meu dinheiro de todo aumento de preço e ele ainda me dá um retorno ali, um rendimento, vamos supor, de 3, 4. Agora a gente tá na segunda vez na história do Brasil que o Tesouro Nacional oferece, né? Que a União oferece o título com um pagamento tão alto, né? Chegou a 7%. Agora, acho que a última vez que eu vi tava 6,40 para títulos com vencimento em 2035, 2045. Depois eu posso fazer, se você quiser, me avisa, me manda lá no meu direct, comenta aqui embaixo, avisa se você quer que eu fale mais sobre títulos públicos, tá? Mas se você parar para pensar, quando você vê o risco que você está correndo no investimento em renda variável, ele não compensa, porque você pode ter um investimento de renda fixa, já com retorno pelo menos, assim, muito bem direcionado, pré-definido, entre aspas, né? Porque eles oscilam até o vencimento. Você pode ter isso com um risco infinitamente menor. Então, o cara que fala, não, eu sou muito arrojado, eu tenho um perfil extremamente arriscado, eu gosto de investimento em bolsa. Aí eu falo, mas você gosta de ganhar dinheiro ou você gosta de dizer que investe na bolsa? Porque se você gosta de ganhar dinheiro, nesse momento a bolsa não está dando dinheiro. Você poderia estar correndo muito menos risco, investindo, tendo um retorno igual ou maior em uma situação muito mais conservadora. É essa lógica do que eu tô querendo falar com vocês, de que, na minha opinião, não existe perfil de investidor. Conservador, moderado, agressivo, eu acho que existe o perfil do inteligente. Eu conversei com uma pessoa uma vez, uma colega, que eu não sabia que ela era tão boa, sabe? Ela até trabalha no mercado e tal. E aí ela falou pra mim assim, nossa, com essa Selic do jeito que tá, tirei todas as minhas ações. Era um movimento que eu tinha feito. Na verdade, só sobrou uma pra mim, que não tirei o nome. E aí ela falou, tirei todas as minhas ações, botei tudo em renda fixa. Não sei o que, não faz o menor sentido ficar. E eu falei, pô,
que parabéns, sabe? Por exemplo, escritórios de investimentos, a gente é autônomo de investimentos, ou bancos, né? Quem atende você no banco, um consultor lá do banco, se é que você investe em banco, você já tem uma nota ruim, um joinha para baixo, assim, né? De mim. A maioria deles, pelo comissionamento, né? Porque eles ganham na operação, quando você faz investimentos mais arriscados, geralmente são investimentos que dão um retorno maior para quem está te comercializando isso. Então, assim, o fato dela pensar, dela agir diferente, né? Dela entender que o cenário econômico naquele momento não pedia renda variável, especialmente em bolsa, eu falei, que pessoa inteligente, sabe? Que pessoa legal, que pessoa coerente. E é por isso que eu tenho esse problema. Eu sou muito conservador. Mas você é conservador porque você não entende. Porque se você entendesse, a sua carteira ela tem que ter sempre 3 categorias, tá? Sempre com considerações também. Sempre que eu digo, numa situação normal, você vai ter não renda variável. Você vai ter um investimento que o foco dele é longo prazo, ou porque ele tem uma volatilidade maior, se isso fizer sentido, ou porque ele tem uma dificuldade de saque, que é uma menor liquidez. Você não tem tanto acesso a esse dinheiro. É um investimento que você vai demorar para ver acontecer. Eu tenho uma história até legal pra contar pra vocês, que se eu tivesse gravado esse episódio em outro momento, uma semana antes, eu não teria. O meu primeiro emprego, né, no banco, meu primeiro trabalho no mercado financeiro foi como gerente no HSBC. E foi num bairro que estava se desenvolvendo, começando a se desenvolver. A agência era antiga, mas o lugar estava começando a ter novos empreendimentos, sabe? Esses shoppingzinhos de cidade, né? Que tem uma pizzaria, uma pracinha, né? E os lugares todos vazios, muito vazios. Tinham 2 shoppingzinhos desse estilo, né? Como se fosse um centro comercial um pouco mais caprichado. Não chega a ser um shopping, tá? 2. E eu andava ali e assim, tudo vazio, isso há 12 anos atrás, 13 anos atrás. Vou ver até mais. Mas enfim, vazio, deserto. Uma lojinha no shopping inteiro. Um monte de placa de aluga-se. E nesse final de semana eu fui visitar uma amiga minha que acabou de casar, acabou de morar junto. E justamente o condomínio dela em frente a esse shopping. Perto do outro, em frente a um especificamente que eu frequentava quando eu assumi esse cargo no banco. E eu olhei lotado, muitas lojas, pizzaria, algumas franquias grandes, bombando à noite com mesinho, barzinho. Eu falo, gente, olha isso, mais de 10 anos. Aí eu tô em dúvida se 12 ou 14, para isso aqui maturar, se desenvolver. Você imagina se o construtor, a pessoa que decidiu comprar a sala, que decidiu incorporar aqui, construir esse negócio, tivesse pressa? Não dá. O negócio demorou 14 anos, né? Mais de 10 anos pra maturar, pra virar o que é hoje. Aí hoje é fácil, fulano é rico, porque fulano é dono do shopping, né? Fulano é dono daquilo ali, mas pô, fulano teve culhões, né? Pra poder botar dinheiro aqui e esperar o negócio durar, né? Maturar em 12, 14 anos. Esse é um investimento de longo prazo. Só consegue fazer isso quem está com a vida muito bem organizada, quem tem uma situação, um primeiro bloco ali de investimento de preservação, uma boa reserva de emergência, uma boa reserva de oportunidade, né? Investimentos de curto prazo para poder viajar, para trocar de carro se precisar. O médio prazo, que é aquela coisa de, não faz sentido eu botar meu dinheiro todo, né, ali no conservadorzão, que eu digo é mais no curto prazo. No curto prazo, que me dá tanta liquidez, eu posso, se eu tiver uma outra ideia para fazer, eu tenho esse aqui, vai levar 2 meses para cair, um pouco mais. Todo mundo tem que ter os 3, tá? Todo mundo tem que ter os 3. E a pessoa inteligente, ela entende que existe um momento de cada coisa. Um momento de uma oportunidade, que nesse momento, com essa parte do meu dinheiro, eu sou arrojado. E eu sei por que eu tô fazendo isso aqui, por que eu tô tomando essa decisão. O momento que eu falo, não, pela condição agora do que tá acontecendo na economia, faz sentido nenhum eu arrojar. Quero ficar no conservador. Quero ficar aqui no tranquilão, porque pelos meus cálculos, isso. E é por isso que é tão importante você entender de negócio, de business. Sua cabeça precisa pensar. Começa a estimular esses pensamentos críticos, analíticos, né? De sociedade. Tem negócio abrindo, tem negócio fechando. Tem muita gente com carro novo na sua cidade, né? O que você está percebendo? Qual é a lógica daqui? Então você começa a ter essa percepção. Agora faz sentido eu fazer tal coisa. Agora não faz sentido eu fazer tal coisa. Eu acho que esse perfil de investidor engessado, de que você faz um teste de revista e você se identifica e você fica ali, isso é loucura, tá? Então, assim, o perfil de investidor que a Ana acredita, o perfil do investidor inteligente, que sabe se portar e investir em determinados produtos financeiros ou em determinados
determinadas oportunidades, dependendo do cenário econômico e dependendo do que ela enxerga como oportunidade de negócio. Disruptivo, né? É porque agora você... Se alguém te pergunta qual é o seu perfil do investidor, você vai falar o inteligente. O que sabe o que fazer exatamente dentro do momento da economia. Se você sente que você não tem esse feeling ainda, né? Esse senso apurado, esse faro para negócio, repito, comece a desenvolver mais isso. Eu faço muito isso com os meus clientes em consultoria, faço muito isso, né, no meu Instagram, de sempre levantar alguma pauta ali, faço muito isso nos meus próprios episódios de podcast. No meu YouTube também sempre tem vídeos diferentes, fora daqui tem outros conteúdos lá que você pode ter. Inclusive agora a gente vai ter um projeto aí de acelerador de riqueza, que eu acho que faz sentido você conhecer. Tem uma aula lá que eu falo muito sobre isso. Você vai encontrar. Se não encontrar, me pede que eu te mando. E acho que isso vai ajudar você a apurar cada vez mais esse senso. Conte comigo, né? Para finalizar aqui, como sempre, eu tenho uma empresa de consultoria financeira, trabalho com consórcio, investimento, seguro, previdência, ajudar você, né, a entender melhor sobre investimentos, sobre o que fazer. Conte comigo para te ajudar. Me siga no Instagram, mais uma vez, e eu vejo você no próximo episódio. Mande esse episódio para alguém que você considera e você acredita que precisa ouvir. Até o próximo. Tchau, tchau.